Amém, Haverim? Sentado mesmo com reverência, nos diz assim: Coré, filho de Eiatzar, Ben, filho de Kehat, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelet, filho de Reuven. Encheram-se de presunção, Passuque 2, e se insurgiram contra Moshe Rabbeinu, juntamente com os 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, respeitados nas solenidades, homens de posição. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós quereis se sobressair sobre a congregação de Hashem? Até aqui. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que o nome do perverso apodrecerá. Korah, assim o seu nome original em hebraico, ou seja, Coré, é um perverso. Este homem, que diga-se de passagem, primo de Moshe Rabbeinu, primo de Moisés, repito o seu nome, Korah, Coré, é o nome da paraxá da semana, é o nome da porção. Quando nós lemos o nome dessa porção, Korah, parece que entra em contradição com o que a própria Bíblia diz, que o nome do perverso apodrecerá, ou seja, será esquecido, será apagado, não será lembrado. Porém, quando nós olhamos o nome da porção, nós vemos que o nome da porção é o nome de um perverso. Ou seja, parece contraditório. Porém, Hashem, assim, da sua vontade, através de Esdra Hassofer, Esdras, o escriba, que foi o responsável por nomear as porções da Torá, ou seja, das Parashot, foi Esdras que colocou os nomes nessas porções. Pode deixar assim mesmo, não tem problema. Estão conseguindo me ouvir bem? Só fica esse barulho chato, né? Mas Esdras foi o responsável por colocar o nome nas porções da semana. Um ano possui 52 semanas, a Torá possui 54 porções. Esdras dividiu assim para que nós pudéssemos estudar a Torá num período de um ano, ou seja, todo o Shabat nós estudamos uma porção da Torá. Isso dá a condição de estudarmos a Torá durante um ano. E a pergunta é: por que Esdras colocou o nome da porção de Korah, o nome do perverso, daquele que se levantou contra Moisés, sabendo que as Escrituras dizem que o nome do perverso seria apagado, não seria lembrado e apodrecerá? A resposta é porque ele está lá inserido para o quê? Ser um exemplo, para que as pessoas possam ver e reconhecer a atitude que não se deve tomar. Existem exemplos bons, mas também existem exemplos maus, e exemplos dos quais nós não devemos fazer. Você deve conhecer algum perverso. Alguns perversos já devem ter cruzado a sua vida. Eu conheço muitos. Porém, eu olho para eles com o pensamento de que eles são um exemplo para mim. Um exemplo de como eu não devo ser. E esse foi o intuito de Esdras quando inseriu o nome da porção de Korah. Korah, primo de Moshe Rabbeinu, se enciumou contra Moisés, se levantou contra Moisés, pelo fato de Moshe Rabbeinu ter levantado, ter nomeado
Arão, o seu irmão, como Gadol HaKohen, o sumo sacerdote. Coré então se levanta contra Moshe e ajunta um pessoal para somar junto nessa rebelião, dizendo: vocês estão querendo se sobressair sobre a congregação. Ou seja, isso daí, Moshe, isso daí, Moisés, é nepotismo. Não foi Deus que ordenou Arão ser o sumo sacerdote, ser seu sumo sacerdote. Esse negócio aí, Moisés, é que tu tá fazendo panelinha, tu quer botar o teu time para jogar e quer deixar a gente de lado. Coré, movido por esse sentimento, ele junta uma congregação de pessoas, no total de 250 pessoas, e Coré é alguém que tem uma oratória tão poderosa, que ele persuadiu, segundo o texto que nós lemos, pessoas influentes da congregação de Israel. O texto não fala, mas os nossos Harhamim, os nossos sábios de abençoada memória, vão dizer que esses homens de renome, de posição, estes homens nada mais era do que o Sanhedrin. Sanhedrin é o Sinédrio, o supremo tribunal da congregação de Israel, ou seja, veja o tamanho da oratória, da persuasão que Coré teve para com estes homens. Lembrando que para fazer parte do Sanhedrin, do Sinédrio, não era qualquer homem, tinha que ser homens sábios, inteligentes, preparados. Então nós já temos uma noção do tamanho da lábia de Coré, no momento em que ele consegue persuadir pessoas de renome, de posição, influentes, inteligentíssimas. O que nós vemos aqui? Que Coré possuía um dom. Porém, ele canalizou esse dom que Deus deu para ele da forma errada, ele canalizou para o mal. Ou seja, o dom que Deus deu para ele estava usando para fazer maldade. E Coré se levanta com esse grupo contra a vontade de Hashem, porque quando Moshe Rabbeinu nomeia Arão para ser o seu Gadol Kohen, o sumo sacerdote, o homem que vai colocar o éfode no peito, o homem que vai adentrar uma vez por ano no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, para fazer expiação pela congregação de Israel, Coré se levanta contra essa decisão, ou seja, quando se levanta contra essa decisão, não é contra Moshe que eles estão se levantando, eles estão se levantando contra o Eterno. Eles estão se levantando contra o próprio mandamento de Deus, porque foi Deus que mandou Moisés fazer isso. Ou seja, nós encontramos aqui na figura de Coré e esses rebeldes que se juntaram contra ele, ou melhor, com ele, contra Moshe, nós encontramos na figura desses rebeldes alguém que se levanta contra os mandamentos de Deus. Ou seja, essas pessoas se levantaram contra os mandamentos de Deus em rebelião contra a vontade divina, porque quem se levanta contra o mandamento de Deus é rebelde, segundo os olhos de Deus. E eu quero chamar a atenção nesse contexto aqui, porque nós vivemos em um mundo, trazendo para os dias de hoje, nós estamos em pleno o tempo de uma geração de Coré, Datã e Abirão. Porque no momento em que as pessoas se levantam contra os mandamentos de Deus, elas se encontram no estado de rebelde. Ainda que professem o nome do Senhor, veja que interessante, porque Coré vai falar uma verdade. E a verdade de que Coré fala é o seguinte: toda a congregação é santa. E é verdade, porque Hashem vai dizer que é Ele quem santifica a congregação de Israel. Ele falou uma verdade. Outra verdade que ele falou é: o Eterno está no meio deles, ou seja, no meio da congregação. Veja que Coré, ele menciona o nome do Senhor, menciona o fato do Eterno ser santo e santificar o seu povo, porém ele mesmo não aceita os mandamentos do Eterno, não aceita o mandamento que
Hashem coloca na boca de Moshe, porque Moisés representa a Torá, amém, queridos Haverim? Foi por meio de Moshe Rabbeinu que o Eterno entrega a Torá, ou seja, Moshe, ele é a sombra do próprio Mashiach, o verbo que se fez carne. Se Mashiach Yeshua é a Torá, o verbo que se fez carne, e Moshe Rabbeinu é a sombra, segundo a tradição judaica, eles vão dizer que Moshe Rabbeinu, Moisés, era a própria Torá encarnada. Porque Moisés conhecia todos os 613 mandamentos aqui, na sua cabeça, não precisava ler. E não parava por aí, porque junto com os 613 mandamentos, Moshe Rabbeinu no Monte Sinai recebeu aquilo que nós chamamos de Mishnah, ou Torá Shebial Peh, que é a Torá oral, a explicação dos 613 mandamentos. Amor, pega para mim um pouquinho, por favor. Moshe Rabbeinu, Moisés, sabia tudo da lei de Deus, ou seja, os sábios diziam, pode ser, os sábios diziam, Moisés é a própria Torá encarnada. Lembra quando ele desce do monte, o seu rosto resplandece? No momento, veja bem, se Moisés é considerado a própria Torá de Deus, e nós vemos aqui uma geração, um povo se levantando contra Moisés, questionando o mandamento que Deus botou na boca de Moisés, logo eles se encontram na condição de rebelde. E nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são como Coré, Datã e Abirão, que eles professam o nome do Senhor, dizem, assumem que ele é santo, que ele está no meio do povo, mas eles mesmos não aceitam os mandamentos do Eterno, o qual ele entregou através de Moshe Rabbeinu. E dizem, a lei de Deus foi abolida. Em Provérbios 28, Passuque 9, vai dizer, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, até a sua oração se torna abominável. Não adianta orar, não adianta ter oratória bonita, se é rebelde contra os mandamentos de Deus, a oração não passa do teto, isso quem disse é a própria palavra de Deus. Provérbios 28, verso 9. Ou seja, logo nós encontramos aqui os inimigos da lei de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Veja que a Torá é algo profético. Porque o apóstolo Paulo, Rav Shaul, em sua carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo no capítulo 4, ou acho que é no capítulo 3, Rav Shaul vai dizer que nos últimos dias as pessoas resistiriam à verdade e não suportariam a sã doutrina e seguiriam o quê? Doutrina de Shedim, de demônios. E mais, Rabi Shaul vai dizer o seguinte, assim como Ianes e Jambres, que é James e Jambres, resistiram a Moisés, assim também nos últimos dias se levantariam pessoas que resistiriam à verdade. E nós sabemos que a Torá de Hashem é a verdade, porque está lá no Terrilim, Salmo 119, e o Passuque 142 está lá, a tua lei é a verdade. Isso é hermenêutica básica. Rav Shaul, quando fala resistirão à verdade, ele está dizendo resistirão à própria Torá de Hashem. Ou seja, estamos vivendo um período profético, profetizado pelo apóstolo Paulo, Rav Shaul. Nós estamos vivendo aquilo que Rav Shaul chama de apostasia espiritual. E eu chamo essa geração de pessoas que se levantam contra a lei de Deus de geração de Coré, Datã e Abirão. Nós estamos vivendo em um mundo violento, que está se deteriorando a cada dia que passa. Nós ligamos a televisão, a violência só aumenta. Porém, quando nós analisamos, vemos o quê? Que há uma igreja em cada esquina. Mas a pergunta é, não era para estar acontecendo exatamente ao contrário? Não era para a violência estar diminuindo com a presença de tanta congregação? Mas o que nós vemos? Que é o contrário. Quanto mais igreja surge, mais a violência aumenta. Por quê? Porque as igrejas de hoje em dia estão se levantando contra a lei de Hashem. A lei do Eterno é que vai gerar ordem. E aí é que está o problema, porque o ser humano busca sempre facilidades.
O ser humano sempre acha um jeito de burlar a lei, porque o ser humano não gosta de regra. O ser humano não gosta de se sujeitar à regra, e isso é sintoma de natureza caída. Ou seja, o ser humano sempre vai tentar um jeito de burlar a lei. E isso está acontecendo dentro das congregações, onde as pessoas professam o nome do Eterno, mas se levantam contra os mandamentos de Hashem. Amém, queridos Haverim? O interessante é que Coré, com a sua persuasão, ele começa a correr atrás, aglomerar pessoas, convocar pessoas, somar pessoas na sua rebeldia. E a Bíblia vai nos dizer que 2 personagens se juntam a ele como cabeça nessa rebelião. O nome é Datã e Abirão. Junto com Coré, eles se levantam para se revoltar contra Moshe Rabbeinu. A pergunta é: quem é Datã e Abirão? Datã e Abirão, para os irmãos que não sabem, Datã e Abirão, eles eram inimigos um do outro. Lembra daquele episódio onde Moshe, no Mitzrayim, no Egito, ele sabendo que era hebreu, e ele sai, entra na aldeia dos hebreus e vê 2 hebreus brigando. E ele diz: que é isso que estão brigando? Porque um se levanta contra o outro. Vocês são irmãos. E aí eles dizem assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Vocês lembram dessa passagem? A tradição judaica vai dizer que aqueles 2 homens que brigavam entre si era Datã e Abirão. Ou seja, nós vemos aqui um caso onde 2 pessoas inimigas que não se davam, que já se demonstravam sinais de rebeldia, dizendo: quem te levantou, quem te constituiu como juiz sobre nós? Eles já tinham pode trocar. Eles já tinham sinais de rebeldia ali. Veja bem. Só que o interessante é que 2 pessoas que não se davam, agora se uniram para fazer a maldade. Ou seja, nós vemos aqui como o mundo espiritual é organizado. Por quê? Porque o povo de Deus não se junta para fazer o bem, mas os discípulos das trevas, os filhos das trevas, eles passam por cima das indiferenças e se juntam para fazer maldade. Olha que interessante isso. E é por isso que Yeshua vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, algo me chama a atenção aqui. Porque nem sempre a congregação, o contexto, a palavra, o conceito congregação nem sempre é saudável. Depende da congregação. Acho que eu vou trocar de microfone. Ei, aí, som. Amém? Onde eu estava? Ah, sim. Sim, na congregação. Nem sempre uma congregação é saudável. Depende do motivo da congregação. Porque tem muita gente que não gosta de congregar para adorar a Deus, mas gosta de congregar para fazer fofoca. Tem muita gente que não gosta de se ajuntar, de se congregar para fazer a bondade, mas para falar mentira, para se levantar contra as autoridades, para fazer tudo aquilo que é mal, meu irmão, é rapidinho para se juntar. E nós vemos o que? Numa geração onde as pessoas não se juntam mais para fazer a bondade, mas se juntam para fazer a maldade. Ou seja, estamos vivendo, será que, graças a Deus, isso não acontece nos nossos dias, será mesmo? Nós estamos vivendo tempos, geração de Corá, Datã e Abirão, que além de se levantar contra os mandamentos do Eterno, se juntam para fazer a maldade, para se levantar contra as autoridades. Se juntam para fazer fofoca e praticar aquilo que nós chamamos de Lashon Hará, que é a língua influenciada pelo mal. Moshe Rabbeinu vai ter uma ideia. Vai dizer: então Deus não falou comigo?
Muito bem. Peguem os seus incensários e se apresentem diante de Hashem. Nisso, Moisés está falando para os 250 sábios do Conselho de Israel. Peguem os seus incensários e se apresentem diante do Eterno, porque Corá, ele estava reivindicando, aqui agora eu vou descodificar algo aqui. As Escrituras vão falar os nomes dos rebeldes. Datã e Abirão, filho de Eliabe, filho de On, filho de Pelet, filhos de Ruben. Quem é Ruben? Primogênito de Jacó, a tribo de Ruben. Eles se levantam também, se ajuntam com Coré nessa rebelião contra Moisés, porque eles também tinham uma causa, e não era a mesma de Coré, mas eles também tinham uma causa, e a causa era o quê? Ruben era o primogênito de Jacó. E antes da Torá ser entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai, quem é que exercia a função sacerdotal? Os primogênitos. Lembra de Esav, Esaú e Jacó, a luta dos dois para herdar a primogenitura? Ali a função não é a primogenitura, a luta dos dois é para exercer o sacerdócio. No momento que Esaú rejeitou a primogenitura, que os irmãos sabem a história, ele não está rejeitando só a primogenitura, ele está rejeitando o sacerdócio a Deus. Ou seja, da época dos patriarcas até Moisés, quem exercia o sacerdócio era os primogênitos. Só que quando chega na hora, o Eterno diz, é a tribo de Levi, não a tribo de Ruben, que vai exercer o sacerdócio. Por quê? Porque no episódio do Het Egel Hazahav, que é o pecado do bezerro de ouro, quando Moisés tardou em descer do monte naqueles 40 dias, o povo fez o quê? Um bezerro de ouro. E as Escrituras vão dizer, e a tradição judaica vai dizer, que a única tribo que não teve parte naquele pecado de idolatria foi a tribo de Levi. Portanto, a tribo de Ruben inteira estava em idolatria no bezerro de ouro. O Eterno disse, eu vou matar esse povo, Moisés, e de ti eu vou fazer uma grande nação. Moshe intercede pelo povo diante de Deus, e Deus diz o que para Moisés? Não, então tá, não vou destruir, mas a tribo de Levi, porque é a única que não se envolveu na idolatria, a tribo de Levi agora então vai ser os sacerdotes. Só que a tribo de Ruben não aceitou isso daí, porque eles eram primogênitos. Então os descendentes de Ruben, do qual Datã e Abirão faziam parte, e On também, filho de Pelete, a Bíblia vai dizer ali, eles também se juntam nessa função. Então Coré está reivindicando o quê? O direito dele, porque ele é filho do segundo irmão mais velho do pai de Moisés. Mas os outros estão ali para reivindicar o quê? Não, nós somos descendentes de Ruben e é nós que temos que ser sacerdote, não Arão. Então cada um tem a sua causa, mas todos estão contra Moisés. Olha que interessante isso. Aí Moisés diz assim, então vocês querem ser sacerdotes, é isso? Vocês estão reivindicando o direito de vocês serem sacerdotes. Aí Moshe vai dizer assim no texto, então peguem cada um de vós os seus incensários, e se apresentem diante do templo sagrado do Mishkan, do tabernáculo, e ofereçam incenso para o Eterno. Por que Moisés fala para eles pegarem um incensário? Porque Moisés quer ver de fato como está o coração deles, e quer mostrar diante da congregação inteira, que diga-se de passagem 5 milhões de hebreus, que aqueles 250 ali estavam sem a presença de Deus, estavam em rebeldia. Então Moisés queria mostrar o coração deles para o povo, porque o povo estava dividido nessa hora. Então peguem um incensário e se apresentem diante do Eterno, e ofereçam a ele os seus incensários. Quando eles pegam os seus incensários e oferecem para o Eterno aquele incensário, a Bíblia vai dizer que na tenda da congregação a presença de Deus, ela acende. E os sábios vão dizer que aqueles 250 na hora,
ficaram o quê? De nariz empinado, tipo, olha aí, a presença de Deus se manifestou através dos nossos incensários, ou seja, eles estavam com um sentimento tipo, olha aí, Moisés, como Deus aceitou o nosso incenso, e que de fato Deus está conosco. Só que as escrituras vão dizer que sim, a presença de Deus ascende no tabernáculo, só que não é o Hashem não se apresentou, não se manifestou ali para aprovar o incensário deles. Eles se enchem de orgulho, se enchem de sentimento de obstinação, porém a Bíblia vai dizer que do fogo do incensário que eles estão oferecendo, saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens. Lembra do episódio de Nadav e Avihu, que nós estudamos aqui? Os 2 filhos de Arão que ofereceram fogo estranho na presença do Eterno? Da onde que saiu o fogo que consumiu os 2 do incensário? Moisés, muito inteligente, pensou, vou pedir para eles oferecerem incenso, porque se eles estiverem com sentimento de rebeldia, de fato eu estiver errado, se eles estiverem com fogo estranho, o fogo vai consumir eles, e a congregação vai ver que eles estão em rebeldia. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que tem algo interessante aqui, porque o incensário, ele representa, no mundo espiritual, a tefilá, a oração. Quando nós oramos ao Eterno, não são palavras que Deus ouve. Deus cheira as nossas palavras, porque quando nós oramos a Deus, não são palavras que sobem, é incenso que sobe. Por isso que Hashem vai dizer, este povo me honra e me adora com os seus lábios, porém os seus corações estão distante de mim. Porque quando nós oramos, quando nós louvamos, Hashem cheira as nossas palavras, para ver se as palavras são sinceras. E nós chamamos isso de que? Kavaná. Para ver se a kavaná, se há uma intenção pura naquela oração e naquele louvor. E eu vou provar isso nas escrituras. Lembra de Zacarias, pai de Yohanan Ramatibil, João Batista? Segundo o seu turno, a Bíblia vai dizer lá em Lucas 1, que ele está no templo sagrado no Beit Hamikdash. Ele era um descendente de sacerdote, portanto ele era um sacerdote, e ele estava oferecendo o seu incenso a Deus segundo o seu turno. E na hora que ele está oferecendo o incenso, quando ele abre os olhos, ele enxerga um malar, um anjo de Hashem, do lado do altar de incenso, e ele fica atônito. E o anjo diz assim para Zacarias, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Porque veja que bem na hora que Zacarias oferecia incenso ao Eterno, ele orava junto. Por isso que nós sempre dizemos, recebe os nossos louvores, a nossa oração, como um incenso suave às suas narinas. Baruch Hashem. Ou seja, e aí então Zacarias está ali oferecendo incenso e ele está ao mesmo tempo orando, balbuciando, mexendo os seus lábios, baixinho, e quando ele abre, o anjo está ali na hora do incenso e diz, a tua oração foi ouvida. Porque incenso e oração nas escrituras são sinônimos. No Sefer Rit Galut, no livro do Apocalipse, vai nos dizer que um malar, um anjo no céu, pega um incensário na mão de ouro, e ele também pega o que? As orações dos santos, do povo de Deus, e ele vai oferecer um incensário junto com as orações dos santos para o Eterno. Apocalipse. Ou seja, porque a oração e o incenso é a mesma coisa. No momento em que aqueles 250 rebeldes estão oferecendo incenso para o Eterno, ou seja, aquilo ali simboliza oração. Eles estão orando a Deus. E naquela oração, entre aspas, o Eterno até se manifestou, mas não para aprovar e aceitar a oração deles, mas para consumi-los, porque como nós dissemos aqui, aqueles que fecham o ouvido
para ouvir a lei de Deus, até a sua oração, até o seu incenso é abominável. Que forte isso. Como está o nosso coração? Qual é o incenso que nós temos produzindo ao Eterno? Será que o nosso coração tem se inclinado realmente? Porque o segredo de Davi não estava na boca quando cantava. O segredo de Davi não estava nos dedos quando dedilhava sua harpa. Não estava no falsete da sua garganta. Mas o segredo de Davi estava no seu coração. Porque quando ele cantava, Saul era liberto. E a pergunta é, para todos nós, como está o nosso coração na presença de Deus? Que nós não venhamos ser achados na condição desses 250 homens que achavam-se dignos de oferecer incenso para Deus. Mas os seus corações estavam cheios de rebeldia, de obstinação. E a rebelião, veja, eles tinham rebelião no seu coração. E as Escrituras vão dizer lá em 1 Samuel 15, 23, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como o pecado de iniquidade e idolatria. No momento em que nós nos levantamos contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus, Deus nos enxerga como feiticeiros e idólatras. Era assim que Deus enxergava aqueles homens que se levantaram contra Moisés. Baruch Hashem. Efésios 5, verso 6, Paulo vai dizer: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. O que Paulo está dizendo aqui? O que é ser desobediente? Não obedecer os mandamentos de Hashem. O que Paulo está dizendo? Ninguém os engane com palavras tolas. O que é palavra tola? Alguém que tenta te convencer a viver em desobediência aos mandamentos de Deus. São palavras tolas. Assim como Corá, Datã e Abirão dizendo: Deus não falou na boca de Moisés. Isso aí Deus não ordenou. Essa não é a vontade de Deus. Com palavras tolas de persuasão, arrastaram multidões para o abismo. Por quê? Porque Moisés vem e se apresenta, olha que interessante isso. Moisés vem e se apresenta para o povo, diante do povo, e diz para o povo: apartai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão, saiam do meio deles, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados. E aí o povo então sai, fica lá Corá, Datã e Abirão, com suas famílias, e a Bíblia vai dizer que eles ainda saíram na porta de suas tendas, com suas mulheres e suas famílias. Ou seja, ainda ali de uma maneira, com uma postura ensoberbada, não aceitando, tipo, então vamos ver o que vai acontecer. Só que quando o povo sai da tenda, do meio da congregação de Datã e Abirão, a Bíblia vai dizer que o chão se abriu e engoliu toda a família de Corá, Datã e Abirão. Por quê? Porque aqueles que se desviam da lei do Eterno, o seu destino é o abismo. O seu destino é o Sheol, as regiões profundas da terra. Só que o interessante é que as Escrituras não vão mencionar o castigo sobre um daqueles que estão ali nos primeiros versículos que nós lemos. Fala sobre o castigo dos 250 homens que se achavam dignos, que eram o Sanhedrin. Vai falar do castigo sobre Corá, Datã e Abirão, que uns era descendente de Ruben e o outro era primo de Moisés. Porém, está faltando o castigo de alguém ali. Que quando nós lemos o verso ali, vai dizer: e Aom, filho de Pelete, que ele também era um dos descendentes da tribo de Ruben. Ou seja, as Escrituras não mencionam Deus
subjulgando a vida deste homem chamado Om, filho de Pelet. E por que as Escrituras não mencionam o castigo deste homem? Porque, segundo os nossos sábios, este homem, ele caiu em si e se arrependeu. Ele viu, ele reparou que algo estava errado no discurso de Corá, Datã e Abirão, e eles perceberam que, não, pera um pouquinho, nós estamos na condição de rebelde. Eles fizeram techuvá, eles se arrependeram e saíram do meio. Quando Moshe falou, saiam do meio deles, saiu junto com a sua família. Ele não quis participar mais. Porque nunca é tarde para uma pessoa se arrepender do seu pecado. Tem pessoas que estão nesse caminho, na condição de rebelde contra os mandamentos de Deus, mas o Eterno está chamando pessoas, saem do meio desses rebeldes. Apocalipse 18, está escrito, Sefer Rit Galut, Apocalipse 18, narra a queda da Babilônia espiritual. Verso 4 diz, e ouvi uma voz que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Veja se não é a mesma coisa que Moshe Rabbeinu falou para o povo. Saiam do meio da congregação de Corá, Datã e Abirão, para que vocês não sejam participantes nos pecados deles. E o povo saiu. E agora no livro do Apocalipse 18, o Eterno vai dizer a mesma coisa, o anjo vai dizer a mesma coisa, a voz do Eterno vai bradar, narrando a queda da Babilônia, e vai dizer o quê? Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes nos seus pecados. O que é o sistema babilônico espiritual que as Escrituras narram? É o sistema de Corá, Datã e Abirão, daqueles que se levantam contra as leis de Hashem. O interessante é que no Apocalipse Deus vai dizer assim, ó, sai dela, povo meu, sai do meio dessa Babilônia espiritual, ou seja, que se levanta contra os meus mandamentos, sai do meio dela, povo meu. O que nós aprendemos aqui? Que tem gente que está no meio da Babilônia, mas que Hashem vai dizer, é meu povo que está ali. Ou seja, tem escolhidos de Deus no meio desse sistema diabólico, mas que o Eterno está chamando nos últimos dias, sai dela, povo meu. Ou seja, nós estamos vivendo este momento narrado pelas Escrituras, porque nós vemos o que? Um sistema babilônico, um sistema, uma geração de Corá, Datã e Abirão que se levantam contra as leis de Deus, mas o Eterno está chamando, e a gente está aqui com o propósito de que? Receber essas vidas. Como uma voz profética nós estamos pregando o que? Sai desse sistema babilônico, sai da rebelião de Coré, Datã e Abirão e se voltem para os mandamentos do Eterno. Nós estamos, para quê? Para que não sejam participantes nos seus pecados. Como uma voz profética, nós temos se levantado aqui no Rio Grande do Sul, e o movimento Techuvá, ele tem crescido no Brasil e no mundo. E o Rio Grande do Sul é o lugar mais fraco que existe no Brasil. Em São Paulo é forte, Rio de Janeiro é forte, Minas Gerais é forte, na Bahia é forte, Nordeste é fortíssimo. Rio Grande do Sul é fraco, ainda estão engessados e embriagados pelo sistema babilônico que se levantam contra as leis do Eterno. Filho de Pelet, é o homem que fez a techuvá e saiu, simbolizando aqueles que se arrependeram, reconheceram e virou, ó, deu ruim, não vou ficar aqui e vou me voltar para os mandamentos do Eterno. Só que o interessante é que a tradição judaica vai dizer que filho de Pelet, não teve essa decisão sozinho. Alguém o influenciou dizendo, esses homens são rebeldes, você precisa se arrepender e sair do meio deles. E a tradição judaica vai dizer que quem fez esse papel, quem pregou para On se arrepender e reconhecer que estava errado e sair do meio dos rebeldes, foi a própria mulher de On. A mulher de On vai dizer o seguinte, ó, eu acho, amor, que esses homens são rebeldes.
E ela começa o quê? Colocar razão. Ele começa a colocar razão nas palavras de sua mulher. E aí então ele cai em si e realmente consegue enxergar a rebeldia deles e saiu a tempo antes de serem subjugados. Olha só. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero abordar aqui a importância que a mulher tem na vida do homem. Porque quando Hashem faz o homem, ele diz, não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele o quê? Uma ajudadora. Só que o interessante é que a palavra lá no texto hebraico não é ajudadora. Aparece a palavra ajudadora, auxiliadora ou ajudadora, que é Ezer, é a palavra que aparece lá, quer dizer auxílio ou ajuda. Só que essa não é a única palavra que aparece. Então, é interessante que o texto vai dizer que o Eterno vai dizer, farei para ele uma Ezer Kinegdo. Interessante isso, porque o termo Ezer Kinegdo quer dizer literalmente uma auxiliadora contrária a ele. Olha só. Uma auxiliadora contrária a ele. O Eterno no texto original vai dizer assim, ó, farei uma auxiliadora contrária a ele. A ele é quem? A Adão. A mulher tem o poder de levantar e de derrubar o homem. Se a mulher não for sábia, ela derruba o homem. As Escrituras dizem, a mulher sábia, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E Rashi vai tentar acabar com essa contradição ali, porque assim, farei uma ajudadora contrária a ele. Se ajuda, como contrária? Se contrária, como ajudadora? As palavras são opostas. E o sábio vai dizer o seguinte, que ele vai escolher a mulher que ele merece. Se ele proceder erroneamente, ela será contrária a ele. Mas se ele for um homem justo, um homem bom, temente a Deus, a mulher então se tornará uma auxiliadora. O poder de transformar a mulher em auxiliadora ou contrária a ele está na mão dos homens. Mas aqui eu vejo que a mulher de On vai exercer o seu papel e o seu chamado, que fazendo o que? O bem para ele. Influenciando ele a fazer o bem, dizendo, é contrário à lei, On. Está no meio dos rebeldes, te arrepende e volta, isso aí não está certo. E On foi sábio porque ouviu a sua mulher, e o homem sábio, ele tem que ouvir a sua mulher quando ela está com o Espírito de Deus. Porque a gente sabe também que existem várias mulheres perversas, como Jezabel, por exemplo, e Acabe dava muito ouvido para a mulher, e Israel foi à ruína por ele ter ouvido a mulher que era uma endemoniada. Mas se a mulher é sábio... Ainda bem que Jó não ouviu. É verdade. É verdade. Porque quando a mulher é má, perversa, a gente não pode ouvir o conselho dela. Mas quando a mulher tem o Espírito de Deus, então o homem tem que... Lembra de Sara? Pega essa mulher, Abraão, e com seu filho e manda embora. Algumas pessoas podem achar que Sara está sendo rude, mas não. Porque quando a Bíblia diz lá em Gênesis que Isaac caçoava de Isaac, essa tradução está errada. Porque a Bíblia não vai dizer que Ismael caçoava de Isaac. A Bíblia diz que Ismael caçoava. E a palavra caçoar em língua hebraica é a mesma para dançar. Metzarek. Metzarek quer dizer se divertir. Quando a gente se diverte, a gente caçoa. Quando a gente se diverte, a gente dança. Muita coisa está dentro dessa palavra metzarek. Quando nós olhamos no texto original que Ismael, ele dançava, ele caçoava, ele se divertia. E esse foi o motivo para que Sara chegue em Abraão e diz assim, manda eles embora, porque ele não vai herdar junto com meu filho.
Parece que ela está sendo dura. O que tem de mais o menino dançar? O que tem de mais o menino se divertir? O problema é que a palavra metzarek, em língua hebraica, que é atribuída a se divertir, é uma palavra atribuída somente à idolatria. Por quê? Porque quando o povo idolatrava nos tempos de Abraão, e até mesmo hoje é assim que funciona, geralmente as pessoas o que? Dançam na frente das entidades. Então, quando aparece ali que Ismael dançava, metzarek, se divertia, é uma palavra atribuída somente à idolatria, ou seja, Sara viu que Ismael era um idólatra e não respeitava o Deus de Abraão. E é por isso que ela diz, esse idólatra não vai herdar junto com o meu filho, por quê? Porque Deus, é em Isaac Deus chama, né? Então ela chega para Abraão e diz, manda embora. E Abraão não teve argumento. Por quê? Porque Abraão é monoteísta, Abraão tem a fé num único Deus. Abraão teve que o quê? Ouvir a sua mulher. E o próprio Deus vai dizer a Abraão, Abraão, ouve a tua mulher. Porque quando a mulher tem o Aruach HaNevuah, o espírito de profecia, quando a mulher tem o espírito de Hashem, e ela fala, o homem deve o quê? Ouvir a sua mulher. Olha que interessante isso. Que forte isso. É ou não é? A mulher de On faz esse papel. E o interessante é que a palavra homem em língua hebraica é Ish. São 3 letras. Aleph, Yud e Shin. Forma Ish. Fala Ish. Homem é zica até no nome, né? Ish. Mas mulher em língua hebraica é Isha. Ou seja, se homem tem 3 letras, mulher tem 4 letras. É Aleph, Yud, e Shin e a letra Rei no final que dá a fonética A, ou seja, Isha, a mulher tem uma letra a mais do que o homem. E os nossos sábios dizem o que é isso? E eles mesmos respondem dizendo, isso significa que a mulher tem um sentido a mais do que o homem. A mulher, ela percebe as coisas mais rápido do que o homem. E é por isso que Hashem vai dizer, eu vou fazer o quê? Uma auxiliadora. Para auxiliá-lo, ou seja, para quando ele estiver confuso, para quando ele não saber o que fazer, a mulher vem e diz, amor, faz isso, faz aquilo. A mulher, quando olha, ela diz assim, aquele não é teu amigo, é batata, pode escrever, não é amigo. A mulher de Deus tem esse discernimento. A mulher tem um sentido a mais do que o homem. Por isso que a mulher de On vai dizer o seguinte, eu estou percebendo algo que tu não está percebendo, On. Esses homens são rebeldes, teve o discernimento. E On foi sábio porque ouviu a sua mulher, saiu do meio dos rebeldes, o juízo veio sobre os rebeldes, consumiu eles, o chão se abriu, os rebeldes desceram ao abismo e os outros foram fulminados pelos seus incensários. E On, filho de Pelet, saiu ileso com sua família. Que tremendo isso, Baruch Hashem. Também tem o caso de Zípora. Lembra da mulher de Moshe? Zípora. Moisés saiu da casa do seu sogro Itró, Jetro, está indo rumo à missão no Egito para ser usado por Hashem para resgatar o povo de Israel, só que no meio do caminho um imprevisto acontece. Hashem se lança contra Moshe Rabbeinu para matar Moisés. Isso está lá no capítulo 4 e do verso 24 ao verso 26. O Eterno vem para matar Moisés. Por que o Eterno se lançou contra Moisés? Porque quando nasceu o filho de Moshe Rabbeinu, Gershom, que é Gerson, Moisés não circuncidou o menino. Mas a pergunta é, então o Eterno deveria ter se lançado contra o menino e não contra Moisés.
Só que o menino não tem escolha. O menino é um inocente. Quem é o responsável pelo menino? Moisés. Moisés deveria ter circuncidado o menino. Então a Bíblia vai dizer que o Eterno se lança contra Moisés para matá-lo e Moisés é acometido por uma praga e fica doente. Zípora, mulher espiritual, mais rápido, mais do que depressa, pegou uma pedra afiada, uma pedra de pederneira, foi lá e circuncidou o menino. No momento que ela circuncidou o menino, a praga saiu de cima de Moisés. Ou seja, ela salvou a vida de Moisés. Nós temos grandes exemplos de mulheres que foram usadas por Deus, que foram usadas para salvar a vida dos seus maridos. Por isso que as Escrituras vai dizer lá no Sefer Mishlei em Provérbios, aquele que encontra uma mulher, encontra o quê? Aquele que encontra aquele que encontra uma esposa, encontra as bênçãos de Hashem. Que nós devemos, ajustar o nosso ouvido e ouvir mais as nossas mulheres. E depois, para encerrar, vai falar o que? Moisés vai dizer assim, aí os rebeldes foram consumidos, e Moshe vai dizer assim, muito bem, congregação. Vamos ver mesmo se eu estava na carne quando Deus falou. Pega agora os 12 líderes de cada tribo de Israel. E cada um deve se apresentar com um cajado na mão. O próprio Eterno vai falar sobre isso. Moisés, consumiu os perversos, agora vai chamar os líderes de cada tribo, cada um com um cajado na mão. E eles vão se apresentar aqui, na tenda da congregação, com os seus cajados, e no cajado vai o nome da tribo, o nome do príncipe, o nome do líder da tribo, e o nome da tribo. E as 12 varas, os 12 cajados, vão ser sepultados aqui, dentro, na frente da Kahal Hamoed, da tenda da congregação. E aí o que acontece? Moisés falando, vocês vão enterrar aqui, e amanhã, a vara, o cajado do homem que Deus escolheu, vai florescer. Olha só. Moisés não está dizendo que mês que vem. Moisés não está falando que semana que vem. Moisés está dizendo amanhã. E não devemos ignorar o fato de que é vara seca em terra seca, deserto. Não é preciso ser engenheiro agrônomo para saber que tem sementes que, quando é semeada numa terra fértil, demora até anos para produzir, para crescer, para germinar. Tem sementes que, quando a gente joga numa terra fértil, demora meses, demora semanas, dias. Mas não é a terra boa do Brasil e abençoada que tudo que é lançado nasce. Nós estamos falando de terra seca em deserto, vara seca em terra seca. E não é mês que vem, não é ano que vem, não é semana que vem, é amanhã. Olha o que é o poder de Hashem. O que Hashem está dizendo aqui? Veja o poder do Eterno de fazer coisas que demorariam anos para acontecer, Hashem faz da noite para o dia. E às vezes nós estamos tão ansiosos por muitas coisas, preocupados com muitas coisas, mas que nós devemos colocar no nosso coração o poder do Eterno, porque a gente pode se sentir velho, porque todos nós temos as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas preocupações, o que vai ser de mim no amanhã. Mas Hashem, ele pode fazer coisas que demorariam anos a acontecer da noite para o dia. Moisés falou assim, amanhã, a vara do homem que Deus escolheu vai florescer. Enterraram lá a tribo de Ruben, Menaché, Efraim, Yehudá, Issacar, Zevulon, tribo de Gad, de Asher, tribo de Benjamim.
E aí estava lá também junto com as tribos de Levi e o nome de Arão no cajado. Eles foram para a tenda, mas acredito que ninguém dormiu naquela noite, né? Vai que, né? No outro dia o sol nasceu, Moisés falou para o povo, vamos ver se eu estava na carne. Começou a desenterrar o cajado. Tribo de Benjamim, seco. Tribo de Asher, seco. Tribo de Zebulon, seco. Tribo de Erudá, seco. Tribo de Menaché, seco. Efraim, seco. Gade, seco. Issachar, seco. E veio desenterrando. Quando chegou na de Levi, tribo de Levi, quando ele puxou, irmãos, na ponta do cajado, uma rosa muito rara, que só dá em deserto, havia brotado na vara de amendoeira de Arão. Essa rosa, ela dava num deserto não muito longe dali, chamado deserto de Sarom. Ou seja, uma rosa de Sarom havia brotado na ponta do cajado de Arão. Só que junto não tinha somente a flor, mas havia também na parte de baixo do cajado o quê? Amêndoas. Porque a vara era de amendoeira. Segundo os nossos sábios, Aharon bota uma mesa no meio do deserto e começa a comer amêndoas, enquanto Moshe Rabbeinu vem com o vaso de azeite e vira na cabeça de Arão. A cabeça de Arão toma um banho de óleo, mas é tanto óleo, que o óleo cai na cabeça, escorre na barba, pega na gola, corre na veste e pinga, ensopou Arão de óleo. O salmista até escreve no Terrilim 134, Rinematov tudemanaim shevegavim gamiacha, quão bom e suável é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão, corre sobre a sua barba, pega na gola, corre na veste e pinga na terra. Eu vejo isso como algo profético. Por quê? Porque quem é o azeite, o óleo, é o Ruach HaKodesh, o Espírito de Hashem, que vem primeiro sobre o cabeça. Quem é o cabeça? Yeshua. Corre na barba. Quem é a barba? Os Shiliachim, os apóstolos, que são ligados ao cabeça. Pega na gola, igreja primitiva. Kahal de Hashem, lá no primeiro século, manifestando o poder e dando testemunhos da ressurreição de Yeshua através de poder. Corre na veste a igreja contemporânea e cai lá na gola, na beiradinha da veste, lá embaixo, que vai pingar o azeite na terra, que eu chamo de a congregação dos últimos dias, aquela que vai pingar o azeite, o óleo do Espírito na terra. Aleluia, Baruch Hashem. Eu acredito que nós somos essa congregação. É aquela que vai pingar azeite na terra. E Aharon numa mesa comendo ensopado de óleo. E daí que Davi tira aquela ideia. Davi Hamelech, quando vai ser ungido em Jerusalém, ele diz: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A diferença, e segundo os nossos sábios, vão dizer o seguinte, que quando o profeta vem para ungir a cabeça de Davi Hamelech, ele vem com chifre. Lembra lá na casa de Ishai, Jessé, pai de Davi, o profeta vira um chifre na cabeça de Davi. Aí Davi vai reinar depois 7 anos em Hebron, ele é ungido com um vaso de óleo. Só que quando Davi vai ser ungido em Jerusalém, em Jerusalém, que vai se cumprir o chamado de Hashem na vida de Davi, Davi vai dizer o seguinte, não me vem com gotinha não, profeta. Eu quero ser ungido como Arão no deserto. Pegou um cálice real deste tamanho, colocou debaixo da barba ruiva e disse, manda óleo o profeta. E quando o profeta virou o azeite,
O azeite corria no cabelo, na barba e caía dentro do cálice, e o cálice ia enchendo, 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 enchendo. Quando transbordou o cálice, a unção parou. E Davi levantou o cálice para cima e disse: aqui está, ó Israel, o símbolo da minha unção e da eleição de Hashem na minha vida. E é por isso que ele canta no Salmo que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem gente que acha que Davi está sendo o quê? Poeta. Está falando poeticamente. Não, Davi está falando literalmente. Botou um cálice debaixo da barba. E encheu, transbordou o cálice. Arão foi honrado naquele deserto. E olha bem, quando puxou ali aquela vara, floresceu, comeu amêndoa. Aquela vara simboliza duas coisas: o coração de Arão e o coração daqueles que pereceram, porque a vara gerou fruto. E tanto as boas obras como as más geram frutos. Só que, veja bem, o coração daquele povo estava como a vara de Arão no deserto, como estava seco. E geraram frutos para o pecado, aqueles que foram consumidos. Mas o coração de Arão gerou frutos de obediência, de boas obras, para louvor do Eterno. E Yeshua vai dizer: conhecereis as árvores pelos frutos. Maasei tovim. Quem pratica as boas obras gera frutos para a vida, gera frutos para o Eterno. Mas quem pratica as más obras gera frutos para o pecado. E as Escrituras dizem o quê? O salário do pecado é a morte. E é por isso que todos pereceram naquele deserto, os rebeldes. Esse cajado, para nós encerrar, também simboliza outra coisa, já profeticamente falando o quê? Da eleição, da ressurreição de Mashiach e Yeshua, e também da sua eleição como o Gadol Cohen Supremo, sumo sacerdote. Hein? Não está lá no Sefer Ivrim, no livro de Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote mais excelente do que Arão, ou não é? Segundo a ordem de Malquitzedek, de Melquisedeque, a profecia Terrilim 110 vai dizer: tu és um Cohen, um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Yeshua é o sacerdote desta aliança. É ou não é? Quando o cajado de Arão floresceu no deserto, aquilo já apontava para a eleição de Yeshua. Por quê? Porque quando Yeshua ressuscitou, as Escrituras vão dizer que Yeshua, quando morreu, foi sepultado aonde? Num jardim. Lembra? Ai, quase caiu. Foi sepultado num jardim. E esse jardim, milagrosamente, até hoje em Israel é assim, gera todo tipo de flor em toda a época do ano. Verão e inverno, aquele jardim floresce. Floresce todo tipo de flores. O que é isso? Como o cajado de Arão, Hashem confirmando o seu sumo sacerdócio como o sacerdócio da nova aliança, da Brit Hadashah, o sacerdócio mais excelente. E como aquela vara seca é vara morta, floresceu, deu vida no deserto, isso também apontava para Tehiyah Metim, a ressurreição dos mortos do próprio Messias. E as Escrituras vão dizer o quê? As Escrituras não falam, mas a tradição judaica vai dizer que é a rosa de Saron que brota na ponta do cajado. Quem é a rosa de Saron? O próprio Mashiach, o próprio Yeshua. As Escrituras vão dizer que no trono de Shlomo HaMelech, rei Salomão, ele colocou vários tipos de flores no seu trono. E uma dessas flores era a rosa de Saron. E os sábios vão dizer que Salomão bota essas flores no seu trono, inclusive a rosa de Saron, para quê? Qual é o intento, qual é a intenção de Salomão? É usar aquelas flores como repelente para os insetos.
As moscas, os mosquitos eram atraídos para aquelas flores e não chegavam no rei. Olha que interessante. Porém, a rosa de Saron era a rosa que mais atraía as pragas, moscas, mosquitos, porque ela é uma rosa muito grande e cheirosa. Atraía a maioria das pragas para ela. E é por isso que Mashiach representa o quê? A rosa de Saron representa o Mashiach, o Messias e Yeshua. Porque como a rosa de Saron ele estava aberta no Calvário, atraindo para si todas as maldições, todas as pragas, para que essas maldições e essas pragas não chegassem até nós. Olha que forte isso. Essa paraxá aqui, se a gente vai começar... Tem muita coisa para extrair daqui. Baruch Hashem, vamos nos colocar de pé. A Torá é um livro profético. Porque ela aponta as coisas, ela direciona as coisas. Nas nossas aulas aqui, agora nós terminamos o primeiro módulo aqui do curso teológico judaico. Foi uma bênção, né? Profundo. E no segundo módulo nós vamos ver o contexto escatológico, o Apocalipse dentro do livro, dentro da Torá, dos 5 livros da Torá. Porque a Torá é a base de toda a Escritura. Quando nós analisamos os profetas, as palavras de Yeshua, as palavras dos apóstolos, e também ali os livros proféticos do Novo Testamento, assim conhecido como Apocalipse, e as palavras do apóstolo Paulo também aos Tessalonicenses, as profecias apocalípticas de Daniel, Hanavi, o profeta Daniel, todas elas estão compatíveis com a lei de Deus. A lei de Deus é a base de tudo. Inclusive aquilo que o povo cristão chama de arrebatamento, que na cultura judaica se chama Kibbutz Galuyot, que é a reunião dos exilados, tudo isso está dentro da Torá. Claro, alguns de forma literal, outros de forma alegórica, que nós estudamos aqui os 4 níveis, né, do Pardês, da hermenêutica judaica, mas nós vamos ver que tudo que os apóstolos, tudo que foi ensinado, não existe nada de novo, apenas confirmando, apoiando-se na Torá, confirmando-se as palavras de Rabi Shaul, em Romanos 3,31, ele diz: pela fé anulamos a lei de maneira nenhuma, antes a confirmamos, porque ela é a base de toda a Escritura. Amém, queridos irmãos? Vai ter adoração, alguém vai cantar? Eu vou pedir então para se preparando. O Pedro dá o play para nós aí, Pedro. Espera elas se ajeitarem. Queridos, não deixemos essa palavra sair do nosso coração. Que nós não venhamos nos encontrar na condição de Corá, Datã e Abirão. Que nós não venhamos ser participantes nos pecados dessa geração que se levantam contra os mandamentos de Deus. Que nós não venhamos nos encontrar no meio da Babilônia espiritual, mas que nós venhamos ser uma voz profética dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes nos seus pecados. Baruch Hashem. Amém? Vamos adorar Hashem na beleza da sua santidade.